Felipe Coutinho ainda pode vingar no Vasco em 2024? Eu vou falar sobre isso e também vou falar sobre a preparação do Vasco para enfrentar a equipe do Internacional. Jogo importante, jogo grande e que pode representar mudanças para o Vasco da Gama. Também vamos falar sobre o futuro de Rayan, hein? Porque tem uma notícia importante que saiu hoje que pode afetar o futuro de Rayan. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno, que você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Já mando um abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Mas antes de trazer o assunto principal do vídeo, quero falar sobre Felipe Coutinho, né? Que sempre vem dividindo os grandes bate-papos envolvendo o torcedor vascaíno. Falar que o Vasco treinou hoje normalmente, no CT Moacir Barbosa, mais uma etapa para enfrentar a equipe do Internacional. O Rafael Paiva, que o Coutinho, o Pedrinho também confirmou, né, que será avaliado ao final da temporada, vem buscando algumas mudanças nesse time. Primeiro, ele não está tendo com o Pumita, e agora há pouco o time do Pumita venceu, o Uruguai venceu com um jogo maluco contra a equipe da Colômbia, o Pumita não entrou em campo, então ele está tendo que fazer alguns testes ali, algumas mudanças, mexendo no meio de campo, mexendo no ataque, tentando fazer o Vasco jogar um pouquinho mais. E a gente pode ter provavelmente um time modificado no jogo contra a equipe do Internacional, porque esses testes estão sendo feitos. E aí uma informação que a galera trouxe hoje, a galera do AV, sobre Coutinho, né? Quem assistiu hoje o vídeo da Vasco TV viu que o Coutinho não estava treinando em campo. E o Vasco, hoje o Coutinho não participou do treino em campo. E aí vem sempre aquela: o Coutinho veio pro Vasco só para sugar dinheiro, só para trazer Alex Teixeira e Souza e tudo mais, que eu concordo que não eram jogadores que para mim nesse momento iriam agregar e não estão agregando. Eu já falei até inclusive no momento que surgiu essa situação de Coutinho com Alex Teixeira e Souza. Mas sobre Coutinho, eu costumo falar aqui com vocês, e aí a gente vai para uma situação que eu falo aqui com quem me assiste em live. A galera que tá chegando pela primeira vez, inclusive já se inscreve, já dá uma moral aqui, não vai acompanhar. Mas uma galera que me acompanha há muito tempo, eu não vou citar nomes aqui, senão eu vou esquecer alguém, e aí vai ser complicado. Mas a galera que me acompanha há muito tempo, sabe o que eu falo aqui? Eu achava, logo quando o Coutinho foi anunciado, e aí eu falava um pouquinho para segurar a onda, porque o Coutinho não seria o salvador da pátria do Vasco. Por que o Coutinho não seria o salvador da pátria do Vasco? É porque eu acho que o Coutinho não tem qualidade? Pelo contrário, o Coutinho tem muita qualidade. Só que o problema é que o Coutinho vem de seguidas lesões e depois para um futebol que tem menos exigência física do que tem no Vasco da Gama hoje no futebol brasileiro. E aí vem uma coisa que eu já falei muito aqui com vocês. Para mim, o Vasco errou ao lançar o Coutinho logo. Era melhor o Vasco segurar um pouquinho o Coutinho para que ele pudesse ter um tempo de preparação melhor, para poder encostar um pouquinho mais na temporada, do que colocar o Coutinho para jogar diversos jogos, inclusive aquele jogo contra o Grêmio, para mim foi um erro lá em Chapecó o Coutinho ter jogado, e ter acabado tendo alguns problemas físicos. Porque é um jogador que chega no meio de uma temporada. Vamos lembrar do Payet ano passado. Chega no meio de uma temporada. Tava parado. Tava tendo uma preparação precária. Então, para mim, eu continuo com a opinião que eu tive quando o Coutinho chegou. Coutinho é um projeto a longo prazo. Léo, mas ele não é novo. Mas, cara, se você for olhar as circunstâncias, o que esse jogador pode entregar, o Vasco poderia ou ter feito um planejamento mais extenso e segurar a onda da torcida, quando a torcida reclamasse, porque o Coutinho foi contratado e não joga, porque tem isso, isso e isso, do que ter soltado o jogador e o jogador ter diversas lesões. O Pedrinho, inclusive, fala na sua entrevista coletiva que ele não pode carregar os problemas do Vasco, né? Querer resolver os problemas do Vasco 40 anos.
Mas o cara tem rede social, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que existe essa cobrança. E o próprio Coutinho sabe que ele pode entregar ao Vasco. Mas na minha opinião, o Coutinho é um projeto para que o ano que vem a preparação física dele seja diferenciada. O jogador seja tratado como ele merece na parte física. Coloque ele junto com os demais. E aí sim poder julgar a condição dele jogar. Agora eu digo, foi um erro do Vasco ter antecipado a volta do Coutinho aos campos. Poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter dado uma preparação melhor ao jogador e, consequentemente, ter um final de temporada melhor. Mas, enfim, são escolhas. Naquele momento, o Vasco precisava muito do Coutinho em campo, mas ele não conseguiu agregar. E eu vejo como um erro na preparação essa questão de colocar o Coutinho. E óbvio que eu acho que o Coutinho está abaixo daquilo que ele pode entregar, por isso que existem as cobranças sobre ele. Mas longe de ser um jogador ruim, como eu já vi muita gente chamando aí. E falando agora sobre Ryan, para terminar o vídeo, é o seguinte, o Lyon, que é o time que o Textor queria colocar o Ryan, né? Primeiramente seria o Montpellier, agora o Lyon, ele corre o risco de, primeiro, ficar sem inscrever atletas, isso já está sendo feito, e cair para a segunda divisão, se o Textor não pagar as dívidas do Lyon. Ou seja, a chance de o Textor colocar o Ryan lá no Lyon só acontecerá se ele vender, se ele pagar as dívidas do Lyon. Caso contrário, ele vai tomar um transfer ban, não vai poder inscrever novos atletas e vai cair para a Ligue 2, né? A Ligue 2, que é a Série B da França. Enfim, complicado. Vamos ver o que é que os próximos capítulos nos reservam. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu, deixa seu like, compartilha bastante e se inscreve se você não é inscrito.